Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui do Ponto Cripto. Sei que vocês devem estar bem preocupados com o Bitcoin. Já voltou para casa agora dos 76 mil dólares. Ontem ele já bateu 81, hoje ele já está 76, sobe, desce, bolsa um dia ao redor do mundo está caindo, outro dia está subindo. Tá a maior loucura, eu estou entendendo perfeitamente, mas hoje eu vou fazer uma análise um pouco mais detalhada de alguns movimentos do Bitcoin aqui. Então fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma estratégia aqui que a gente vai poder passar. Depois eu vou gravar um vídeo mais detalhado comparando o Bitcoin com algumas bolsas do mundo, porque eu estou observando que algumas bolsas já estão chegando em pontos de exaustão. O que significa isso? Pontos que a gente reconhece lá no RSI nos 30. Isso começa a demonstrar bolsas baratas para você poder operar, porque lá embaixo a gente sabe que são zonas de sobrevenda. Então, sobrevenda está barato. Tá ok? Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Hoje a gente vai aqui debater um pouco sobre Bitcoin, o que está acontecendo agora, o que a gente pode esperar para os próximos movimentos. Olha só, a gente observou esse candle, essa área e esse candle aqui. Estamos no gráfico diário. Você sabe que zonas abaixo compra, compra e compra. Isso aqui começa a ter zonas que a gente chama de zona de liquidez. É zona onde faz aquela troca. Compra, venda, venda, compra. Então entra bastante compra aqui. Se você está observando isso, está me perguntando, pô, mas por que o Bitcoin hoje ele está caindo e retornando para essa mesma zona aqui? Que deixou esse pavio no candle. Geralmente, o preço retorna aqui. E se ele precisa testar para ver se realmente é zona de compra. Ver se entra mais um pouco de compra aqui. Então pode ser que ele teste a metade desse candle aqui e retorne novamente. Porque se você observar o candle de ontem, você observa que ele fez um resultado pequeno, mas ele fez um esforço muito grande. E isso você consegue ver claramente que é um sinal de absorção. Os vendedores foram absorvidos pelos compradores. No outro dia, é normal isso daqui acontecer. Ele vir testar as zonas e depois ele retornar. Isso aqui é normal que está acontecendo hoje. Não é para você se assustar. Ah, mas Frank, se ele continuar caindo aqui e for lá para 73, 72 mil, ele tem margem também para ir buscar esses pontos. Porque se você fechar aqui, ó, e traçar uma Fibo, você vai observar muito bem isso. De uma maneira bem mais tranquila e mais didática. Ele bateu em cima do 61,8%, 75.002. Ah, mas ele pode vir testar os 79, 65 mil dólares? Se ele viesse, poderia. Será que vai? Vendo o mercado dessa forma, eu acho que não. Primeiro, se a gente colocar aqui, ó, o nosso volume aqui no lado da tela para a gente observar o seguinte, daqui para cá, aqui, ó, esse volume, que é o perfil volume ancorado, ele tinha uma zona de gap aqui que ele já supriu, já entrou compra na zona de gap. E eu veio um pouco mais para baixo, são zonas vazias do preço. Você pode ver que ele fica na faixa 71, 69 mil dólares. Isso significa que o Bitcoin vai retornar essas áreas aqui novamente para poder testar? Não sei. Porque pode ser que comece a entrar compras aqui
é o que o mercado está começando a indicar para a gente. Que essas zonas aqui que está agora, está começando a ficar com absorção. E os mercados estão ficando um pouco de exaustos. Ah, mas e se ele vir buscar aqui os 71, 69 mil? Por causa dessa zona aqui que a gente tem. Mas observe, a gente não pode sair também muito desesperado com isso. O que você tem que fazer? Observar os pontos do Bitcoin. Quando você observa, você olha que ele tem um suporte, nesse caso, em 73 mil. E é até forte, porque ele bateu, depois bateu, caiu e voltou. Ah, ele tem outro um pouco abaixo aqui, que você pode considerar, ó. 71 mil, que é até um ponto mais forte, que ele bateu algumas vezes aqui atrás. Ó, bateu, testou, voltou, depois subiu, caiu e subiu de novo. Então, é uma zona bem forte aqui. A gente precisa analisar pouco a pouco. Se o Bitcoin passar dessa aqui agora, que ele já testou e retornou, de 74 mil, ele vai buscar 73. Depois de 73, ele vem buscar 72. Você tem que pegar sempre a análise zona por zona. Não adianta eu te falar agora que o Bitcoin está 77, que ele vai chegar a 65. Aí você desespera, fala assim, nossa, falaram que o Bitcoin vai chegar a 65 mil dólares. Calma, não é bem assim. Ele tem margem para ir buscar. Estou dando um exemplo. Ele tem margem para ir buscar o 65? Sim, mas ele vai buscar o 65? Eu não sei. Tem muita compra aqui em cima. Tem muito suporte, muita zona compradora aqui para cima ainda, que pode segurar o preço, ele bater e subir, e nem testar mais zona de baixo. Ou às vezes ele vai testar com o pavio e vai retornar logo de imediato. Se a gente não dá para saber, se a gente vai ter que ficar observando dia após dia o gráfico. Outra coisa, estamos aqui no gráfico diário. Se eu levar por 4 horas e observar o nosso RSI aqui, ó, repare o seguinte, o RSI, ele fez esse fundo aqui, ó, mais claro. Esse, se eu botar com esse daqui, ó. Vou botar a linha aqui para vocês enxergarem. Esse com essa linha aqui, ó. Que na verdade é esse que você pega com esse fundo aqui. Você vê que o fundo está se renovando e o RSI não está renovando o fundo. No gráfico de 4 horas, isso tem bastante peso. Ele não está renovando o fundo aqui no RSI. E se você observar ali em cima, ele está começando, às vezes, fazer um pullbackzinho. Ó, ele foi e está retornando. Desse pullback aqui, ele pode buscar de novo lá a casa dos 81 mil, 82, entendeu? Ele teste essa order block aqui, ó, que a gente tem aqui em cima. Ó, essa zona de preço entre 82 e 83, mas antes ele pode ir daqui também, ó, de 81 até lá em cima. Pô, mas como é que você sabe que isso é uma zona forte? É só você observar passado. São zonas que o preço sempre batem. Claro, não dá para analisar isso daqui sozinho. Tem que olhar vários indicadores junto para isso aqui te confirmar. Mas no olhômetro você sabe que são barreiras que o preço não demorou a cair. Se demorou a cair, são barreiras que o preço vai demorar a subir novamente. Então você sabe muito bem disso. Mas se ele fechar um pullbackzinho aqui, ó, ele vai voltar lá para retornar aos 81. E se você olhar para o RSI, ele está começando a demonstrar isso daqui. Aqui, ó, se você olhar até o volume cumulativo, você vê que ele vai diminuindo a quantidade de venda. Tá ok? Então,
Não adianta agora ficar fazendo muitas análises do Bitcoin corrido, querer saber até onde ele vai precificar um fundo e tudo. O que eu estou observando, que tanto o Bitcoin quanto outras bolsas está começando a ficar um pouco exausto nisso daqui. E, além disso, para toda essa estrutura que está acontecendo no mercado internacional, o Bitcoin está até segurando muito bem. Está tendo uma performance porque ele está chegando em regiões e você está observando compra, ele está voltando. Ele bate regiões e volta com compra. Isso é muito bom para o futuro do Bitcoin em si. Se você observar aqui ontem de ontem ele caiu, ontem ele veio buscar em cima a zona que ele tinha segurado, que agora passou a ser uma zona de suporte. Desculpe, de resistência aqui em cima. Era suporte e se tornou resistência. Ele desceu. Hoje ele chegou próximo ali, chegou nos 80 e quase 81, 80.869. E voltou de novo. Isso não tem problema, é normal. Mas ele veio testar a zonazinha. Porque a gente geralmente faz assim, que fica mais fácil a nossa leitura, né? Quando você coloca por zonas. Você observa que ele bateu, voltou, depois ele chegou muito próximozinho ali e retornou de novo. Quase nos 81. E tá aqui, ó, fazendo um movimento até esperado. Seria muito bom se esse candle diário fechasse aqui para cima, pelo menos aqui, ó. Se ele fechar junto aqui, ó, na casa dos 78 mil aqui para cima, vai ser excelente. Sinal que aqui para baixo tem mais compra ainda. Tá ok? Então, essa foi uma análise mais detalhada do Bitcoin para vocês. Se você não esmagou esse like, esmague agora. Se inscreva no canal, ative o sininho para mais notificações. Qualquer coisa, quiser aprender mais sobre análise gráfica, o meu WhatsApp está na descrição do vídeo. E até a próxima. Bons estudos aí.